Deus, no livro de Juízes, capítulo de número 6, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quantos anos? Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os frutos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham com seus gafanhotos, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Amém? Pode sentar. Pré-campanha, irmãos. Não vai ser fácil, porque é briga, é guerra, é peleja. Já disse o filósofo que o difícil não é conquistar, o difícil não é vencer, o difícil é permanecer na posição de um vencedor. Amém, irmão? Quem está entendendo? Fala igual o diácono Rodrigo. Preste atenção aqui em mim. Eu vou ser breve, irmãos. Todas as vezes que alguém vence e a vitória, ele esquece de quem o entregou, essa pessoa volta a ser um fracassado. Essa pessoa volta a ser alguém frágil. Por quê? Porque desde quando nós descemos das águas e nós saímos das águas, o que é ensinado para um cristão é que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Tudo que você venha fazer pertence ao Senhor. O grande problema é que Israel era uma nação vitoriosa. Você imagina um povo que estava cativo, aprisionado no Egito. O povo estava acorrentado. O povo estava algemado no Egito. Aí veio o Senhor, aí eles clamaram. Amém, igreja? No livro de Êxodo, capítulo 3, a escritura diz que Moisés estava no monte, veio fogo e uma sarça, já preguei isso muitas vezes, e Moisés, observando, se aproximou, e Deus disse para ele: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa, é lugar santo, porque onde Deus está é terra santa. Esse lugar hoje se torna um lugar santo. Por quê? Porque Deus está aqui nesse lugar. A tua casa, se tem a presença de Deus, é uma casa santa. Onde quer que você esteja e a presença do Senhor esteja, é um lugar santo. A escritura diz que veio uma voz da chama e disse: eis que tenho ouvido o clamor dos filhos de Israel.
Então Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel. O que é o clamor, igreja? O que é um clamor? A Escritura diz que quando Faraó mandou exterminar as crianças, a Escritura diz que houve um grande clamor no Egito. Porque clamor é choro, clamor é lamento, clamor é quando está doendo. É quando você sente algo no coração que muitas das vezes você não consegue nem explicar. A dor é tamanha que você não consegue explicar. Como assim, pastor? É a mesma dor que o Espírito Santo sente quando no livro de Romanos capítulo 8 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é inexprimível? É algo sem cabimento, é algo inexplicável. Nós não conseguimos entender qual é o porquê que Deus nos amou de tal forma. Por isso que nós gostamos muito daquele louvor, né? Eu não sei o que Ele viu em mim. Por quê? Porque é verdade. O que nós fizemos para Deus olhar para mim, olhar para você e sentir tamanho amor? O Espírito Santo, irmão, nós traímos o Espírito Santo hora após hora. Nós negamos Jesus hora após hora. Nós esquecemos Jesus, o Espírito Santo, de uma forma fácil. Para alguns basta um jogo de futebol. Para outros basta uma novela. Para outros inventa desculpa. E a escritura que nós lemos hoje diz: e fizeram os filhos de Israel aquilo que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então o clamor, Deus escuta. A Escritura diz que quando Herodes soube que através dos seus sábios, dos escribas, que iria nascer o Messias em Israel, a Escritura disse que Herodes mandou matar todas as crianças de 0 até 2 anos. E a Escritura diz que houve um clamor em Israel, em Jerusalém, em Belém. Você está entendendo isso, irmão? Um clamor é quando dói. Porque quando você está bem, você adora. Quando você está bem, você tem júbilo em teus lábios. Mas quando você está triste, chorando, você clama. A Escritura diz que Deus ouviu o clamor dos israelitas. Porém, antes desse clamor, Israel tinha vencido grandes batalhas. E é um problema quando o crente vence muitas batalhas. Você sabe por quê, irmão? Porque tem crente que se acha o super-homem. Tem crente que se acha a Mulher Maravilha, o Capitão América, o Hulk. Tem crente que se acha imbatível. É aí onde o crente dá com a cara na parede. Por quê? Porque tudo que nós temos, nada é nosso. Nada é nosso. A Escritura diz que o povo de Israel, depois de vencer muitas batalhas, o povo então fez novamente o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou. Preste atenção, irmão. O povo foi entregue. Deus abandonou Israel. Deus entregou Israel nas mãos do inimigo. Imagina, irmão, você ser entregue nas mãos do inimigo. Misericórdia. Você ser entregue na mão daquela pessoa que mais te odeia. Imagina você odiar uma pessoa e daqui a pouco Deus faz você trabalhar para ela. E além de trabalhar, ainda não ter salário.
É isso que aconteceu com Israel. Israel fez o que era mal perante o Senhor. Então o Senhor fez: espera aí, então já que você me abandonou, então eu vou te abandonar também, eu vou te entregar nas mãos dos teus inimigos. Aí a Escritura diz que eles plantavam, e quando estava tudo bonitinho para a colheita, a Escritura diz que vinham os midianitas com todo o seu gado, com todos os seus camelos, com toda a nação, e acampava em Israel, e só saía depois que consumia todo o trigo, depois que comia tudo, não sobrava nada a não ser palha, eles iam embora. Bom, preste atenção, não é o que acontece com muito crente. Os crentes vêm, mas a gente pode olhar aqui, muitos crentes que vêm, Deus abençoa, 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 aí a pessoa vai e faz o que é errado. Mas não é simplesmente fazer o que é errado, porque, irmão, eu não estou falando de alguém que peca, porque todos nós pecamos. O grande problema é quando a pessoa peca e ela não tem mais o Espírito Santo em sua vida, porque a Escritura diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E quando a pessoa já não tem mais a presença do Espírito Santo para o convencer que ele está errando, que ele está pecando, a Escritura diz que ele passa então ao segundo estágio, que deixa de ser pecador e passa a ser um iníquo. Pastor, o que é o iníquo? A palavra iniquidade, o homem da iniquidade, a palavra iniquidade é aquele que ama pecar, porque todos nós somos pecadores. Mas o que é a iniquidade? É quando você passa a pecar porque você gosta, é quando você passa a falar mal de alguém, chega a salivar, é quando você começa a desejar o mal para alguém, é quando você tem inveja de alguém, é quando você tem ciúme de alguém, é quando você deseja o mal para alguém, é porque o Espírito Santo já não faz mais parte da tua vida. Irmão, é duro isso nessa palavra. Essa palavra é dura. As pessoas vêm até para a igreja, mas elas escutam, mas não entendem. Sabe por quê? Porque quando você tem a presença de Deus, o Espírito Santo, ele traduz a palavra de Deus para a tua vida. Você pode chegar se arrastando, você pode entrar por aquela porta engatinhando, mas se você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, ele te carrega, ele te dá força, ele te arrasta se preciso for. Agora, quando a pessoa está metida na iniquidade, ela se afastou de Deus, e Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel plantava, e na hora da colheita vinham os inimigos colher. Não é assim, irmãos? Você se mata lá no teu trabalho muitas das vezes, e às vezes quem não faz nada é quem colhe os louros. Acontece também em meio às famílias. Tem sempre alguém que sempre se doa mais, mas às vezes aquele que menos faz é aquele que é mais ovacionado, aquele que é mais engrandecido, aquele que é mais glorificado. Assim é a palavra de Deus. Israel fazia tudo, mas na hora da colheita, o inimigo é quem desfrutava. Para que essa campanha, pastor? Essa campanha serão 7 quintas-feiras. Cada quinta-feira vai ter um pastor diferente. O tema da campanha: quebrando as algemas.
Porque todos nós temos uma algema para ser quebrada. Como assim, pastor? Nós temos dentro da nossa vida, é como se nós fôssemos uma fruta com alguns gomos. Preste atenção. Gomos, né? Você tem a sua vida, mas atrelada à sua vida, você tem a sua vida espiritual, você tem a sua vida conjugal, você tem como uma vida paterna, quem é mãe, uma vida materna, profissional, e quem não é casado tem uma vida sentimental, e depois de todas essas você ainda tem a vida financeira, que se você está passando problema em uma dessas áreas, você não vai conseguir caminhar. Por quê, irmãos? Você vai ficar manco. Vamos imaginar uma mãe que vem para a igreja. Qual é a vontade dela? De ter o filho do lado. Então, a vida materna dela está sendo atribulada. Por quê? Porque o Espírito Santo chama, clama, luta, mas as trevas começam a puxar o marido, a esposa, o filho, e nós vamos lutar essas 7 semanas para que o Senhor quebre essas algemas da tua vida em nome de Jesus. Pastor, eu vou lutar essas 7 semanas pela minha vida financeira, amém, esse é o propósito. Pastor, eu vou lutar essas 7 semanas pela minha vida espiritual, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, oh glória, que o Senhor assim conceda a vitória para a sua vida. Pastor, eu quero colocar no altar a minha família, eu quero lutar pela minha vida familiar, amém, amém, é para isso. Se você sente que você luta, que você planta, mas na hora de colher parece que o inimigo vem e ceifa, essa campanha é para isso. Nós vamos lutar, nós vamos orar, Deus irá fazer o impossível acontecer, porque é para isso que nós estamos aqui. A Escritura diz: é necessário para aqueles que se aproximam de Deus crer que Ele existe. Então nós cremos que Ele existe. Nós vamos ver, igreja, que mesmo o povo tendo pecado, a Escritura diz que um homem, vamos ler? Versículo 11. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para opor a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Já vou terminar já. Uma nação inteira foi entregue nas mãos dos inimigos. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus, porque eles fizeram o que era errado. Aí você fala: mas Deus me afastou. Irmãos, preste atenção. Está vendo esse? Preste atenção. Se eu dou um passo para trás, a mesma distância entre eu e o púlpito e eu não é a mesma? Quanto mais eu me afasto de Deus, Deus também se afasta de mim. Quanto mais eu me aprofundo no pecado, mais Deus se afasta de mim. Mas pastor, é Deus que dá um passo para longe de mim? Não, sou eu que dou um passo para longe de Deus. Deus, Ele não vai me abandonar, mas as minhas atitudes sim, porque a Escritura diz que são os nossos pecados que fazem divisão entre Deus
e nós. Livro de Isaías. Então nós precisamos entender isso, que mesmo fazendo coisa errada, mesmo me distanciando de Deus, a Escritura diz que Deus, seus olhos estão sobre nós. Se você prestou atenção, diz que o anjo estava observando Gideão. O povo tinha se afastado, mas mesmo assim tinha um anjo lá observando Gideão. Por isso que nós precisamos, eu quero que os irmãos entendam, por isso que nós trabalhamos com campanha. Por quê? Porque são estratégias, irmão. Primeiro, aonde Gideão estava? No lagar. Irmão, o lagar, preste atenção, o lagar não é para trigo, o lagar é para amassar uvas. Agora preste atenção, o que Gideão estava fazendo no lagar? Um lagar, preste atenção, irmão, é um grande buraco, muitas das vezes feito em uma rocha, um buraco. O lagar é isso, aonde as pessoas vinham com as caixas de uva e jogavam lá dentro, e eles lavavam os seus pés, e eles ficavam lá dentro do lagar pisando na uva, para quê? Para que extrair o líquido, o suco da uva, para que então esse suco se torne o quê? Vinho. Agora você imagina, os midianitas vêm, destrói tudo, mas de repente vem Gideão, pega algumas palhas de trigo que sobrou, joga dentro do lagar e fica lá dentro, irmãos, trabalhando para quê? Para salvar um pouco do trigo para alimentar sua família. Por que ele estava no lagar? Por que ele não estava no moinho? Por que ele não estava no lugar certo para trabalhar o trigo? Porque os midianitas estavam de olho. Estratégia: estar em um lugar aonde só Deus sabe que você está. Aleluia! É preciso trabalhar no esconderijo de Deus. É preciso estar aonde só Deus venha nos observar, irmão. Porque tem irmão que acha que quando ele se ajoelha e ele ora, fica o Deus de um lado e Satanás do outro. Não, quanto mais você ora, quanto mais você clama, quanto mais a presença de Deus vem para perto de você, mais afasta o inimigo, mais afasta Satanás, porque ele é um ser de trevas, um ser de escuridão. No livro de Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: e o povo que vivia em trevas viu resplandecer a luz. Então ele é um ser de trevas, e quanto mais você entra na luz, mais o inimigo se afasta de você. Escute isso, irmão. Deus, ele irá fazer coisas tremendas, mas para isso é preciso você entrar nessa estratégia. Que estratégia, pastor? Entra no lagar comigo essas 7 semanas. Entra comigo. Serão 7 semanas e o sobrenatural vai acontecer. Na última campanha, o irmão disse que estava desempregado um tempão. Ele está trabalhando, chegou a tempo, mas no domingo ele disse: pastor, eu quero uma oportunidade, porque eu quero declarar o que Deus fez na minha vida. Deus abriu a porta de emprego para ele. Ah, mas só isso, pastor? Uma vaga de emprego? Talvez é coisa pequena para quem está empregado, mas para quem está desempregado, irmão, é um milagre sobrenatural. Então ele está lá trabalhando o trigo escondido, e a Escritura diz que tem um anjo. Presta atenção, irmão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Porque essa campanha é para valente. Porque também não vai adiantar a pessoa vir
sem crer. Não vai adiantar a pessoa vir se ela não entender que é algo, primeiramente, que a nossa vitória já está no plano superior, a nossa vitória já no mundo espiritual já é certa. Nós precisamos, através de vir em oração, levantar as nossas mãos e fazer que o céu desça até esse lugar e você seja contemplado com as bênçãos do Senhor. Então nós precisamos entender, nós não vamos colocar Deus na parede, mas nós vamos perguntar: Senhor, Tu é o mesmo Deus do passado, nós queremos as mesmas coisas, Senhor, nós queremos os mesmos milagres, nós queremos que o Senhor trabalhe na nossa vida assim como o Senhor trabalhou na vida de Gideão, porque se o Senhor é conosco, o milagre vai acontecer. Amém, irmão? Fica de pé você que vai entrar nessa peleja, nessa batalha.